Já fiz de registro. Ok, começando a aula de ARC, 19 de outubro. Continuando material. Pessoas, vocês assistiram às aulas passadas? Nós estamos aqui com 10 pessoas e diminuindo. Alguém assistiu às aulas passadas? Eu tô vendo os históricos, tá, gente? Então, mais ou menos eu tô com uma média ali de 11 visualizações. Assumindo que essas 11 não são... as 11 não são do começo ao fim do vídeo, tá? Na verdade, começa com 11 e termina com um terço disso aí. Começa com 3, 4 pessoas viram a aula toda. Mas é só porque são coisas importantes, tá, gente? Eu sei que vai chover no molhado eu falar que é importante, que é essencial, aquela historinha toda de prof. Mas precisa, tá? Eu sei que ver um vídeo de 1 hora, alguém aí, o que assiste mais? YouTube ou TikTok? Qual que é a média? É 1 hora o vídeo? Qual que é a média de vídeo que vocês assistem? 3 minutos, 5, 15 segundos? Qual que é o tempo? E aí, pessoas? Vocês já se perguntaram qual é o tempo médio? Se eu fizesse um vídeo de 5 minutos ou um vídeo de 10 minutos, um vídeo de 10 minutos, um vídeo qualquer, não precisa ser de aula, vocês assistiriam? Deixa eu só fazer a chamada aqui, mais uma chamada informal. E aí, pessoas, 10 minutos. Vocês estão lá navegando, pode ser YouTube mesmo. Vocês olham e tem um vídeo de 10 minutos. Velocidade dupla? Não, pessoas, não, tá louco. Isso eu vou até o final dos tempos. Eu vou ser o cringe da história. Eu não coloco em velocidade dupla jamais. Eu acho um crime. Até porque eu não consigo, né? Sério, vocês assistem tudo? Mas daí... Tá, mas em velocidade dupla, daí tu pega o que de informação? Não é... Sei lá. Eu moro em Floripa? Não, eu moro na Palhoça. Eu não sou palhocense. Inclusive, eu não sou nem catarinense. Bora, pessoal, vamos trabalhar, porque senão eu vou começar a ficar aqui tiozão reclamando da vida. Pessoas, o que eu queria falar com vocês hoje é o seguinte. Eu terminei a aula, eu perguntei do vídeo nessa história toda, porque quando eu estava dando aula no semestre passado, que é a aula gravada, chegou um ponto em que eu tinha que começar a falar de sistemas operacionais, e em um dado ponto, é cada vez mais evidente eu precisar resgatar uma coisa que se aprendia antigamente, e hoje não tem mais a necessidade de aprender. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sou nascido em 1980. Eu comecei a mexer com computador quando eu tinha lá por volta de uns 12 anos, tá? Então, nós estamos falando de 1992. Em 92, vocês podem imaginar que eu não tinha nem internet, né? Era só um computador, então a gente comprava um CD, que era uma enciclopédia, aquela história toda. Não precisa ficar contando historinha de tiozinho aqui. Mas o importante é que para mexer no computador naquela época, muita coisa a gente tinha que saber, e eram conceitos muito elementares de informática. E hoje não tem mais por que saber isso, né? Não tem, por exemplo, formatar um computador hoje é um tipo de conhecimento que ele está entrando cada vez mais para o ramo de especialidade do que uma coisa trivial. A gente faz isso muitas vezes, né? Instalar esse ou outro sistema operacional. Hoje, alguém que faça isso está sendo cada vez mais raro por vários motivos, tá? Então, deixa eu até mostrar, pessoas. Quer ver? Olha só que interessante. Só mostrar, eu só quero mostrar uma coisa que eu acho legal. Quer ver? Tarará, tarará, partition, tarará. Eu quero mostrar para vocês um esquema de atualização do Chrome OS. Chrome OS, para quem não conhece, é um sistema operacional, tá? É feito pelo pessoal do Google, e eles, na verdade, eles têm 2 partições, então o disco é sempre separado, na verdade, em 3 partes.
sistema operacional alternativo, A e B, e a parte de dados. Claro que tem outras partições, mas basicamente é isso. Então, quando ele vai fazer uma atualização e ele vai reiniciar, ele chaveia do A para o B. E é basicamente isso. Então, ele atualiza o B. Se deu errado, ele volta para o A. E ele fica chaveando entre um e outro. É um esquema relativamente simples, mas isso faz com que a atualização dificilmente vá dar problema. E se a gente estiver falando de Android, estiver falando de iOS, etc. O Android é normal, ele tem umas 15 partições por dentro, mas a gente não precisa saber praticamente quase nada disso, né? A gente não tem que saber como é que funciona o particionamento de um celular para poder usar um celular. E a mesma coisa em relação ao computador. Então, é normal um computador hoje ter 4, 5, 6 partições, e para nós não fazendo nenhuma diferença. Eu quero chegar num ponto em que cada vez menos a gente tem que saber sobre estruturas de dados e o assunto de hoje sobre sistemas decimais, ou melhor, sistemas numéricos, onde entra o decimal, e aí entra coisas que no Linux era muito importante antigamente, e a gente tinha que saber se a gente queria fazer alguma coisa, que era o hexadecimal, o octal e o binário. Então era muito normal a gente ficar mexendo, por exemplo, nessa época lá dos 12 aos 14, a gente jogava muito jogo de DOS. E não tinha memória suficiente, então a gente tinha que ficar mexendo com memória principal, memória secundária, memória isso, memória aquilo. Na prática, pessoas, a gente tinha que ficar fazendo endereçamento de memória para liberar memória para poder caber o jogo em memória. E a gente fazia isso para poder rodar o jogo. Ou seja, a gente ficava mexendo com hexadecimal. E a gente tinha que aprender hexadecimal na marra, porque a gente queria aprender como fazer o jogo funcionar. Tudo bem? Então, assim, hoje, dificilmente a gente vai precisar desse tipo de informação para poder usar essas tecnologias atuais. E isso faz com que aprender uma matéria como arca ela fique cada vez mais difícil, porque cada vez menos vocês têm que saber os conceitos. E aí, então, semestre passado, eu cheguei num ponto em que eu parei e eu perguntei, pessoal, vocês sabem octal, hexadecimal, binário e decimal, que são os 4 elementares para a gente mexer com sistemas operacionais? E aí eu faço a mesma pergunta para vocês. Vocês sabem manipular esses 4 tipos? Sim ou não? Como é que está a situação aí de vocês? E aí, pessoas? Hexadecimal, todo mundo sabe aí? Vocês se viram bem? Vocês estão aí, né? Alguém, gente, mexe aí com hexadecimal? Pessoas, alguém? Ninguém? Por exemplo, que número é esse? O que é isso? Quando vocês leem isso, o que vem à mente de vocês? Nada, pessoas. Essa informação não é representativa? É isso que eu quero saber. Porque quando eu falar isso aqui em IPv6, isso aqui é o hexadecimal. FF. Ramon, mais alguém? Conversão, pessoas. Conversão tá tranquilo? Lembrando, eu tenho um vídeo pronto, só que era um vídeo interativo, então alguma coisa eu quero saber com vocês. Mas eu quero que também vocês consigam fazer não só a compreensão desses sistemas numéricos, mas outra coisa importante é também a questão de conversão entre eles. Porque muito provavelmente a gente vai mexer muito com hexadecimal quando a gente estiver falando de IPv6, mais IPv6 em memória, se alguém for programar. Não é o nosso caso, tá? A gente não vai chegar nesse nível de programação, mas binário é uma coisa que a gente tem que fazer uma transposição muito, muito fluida. Então, se eu estiver escrevendo esse número, pessoas, que número é esse em binário? Binário. Só peço que vocês liguem o microfone, porque daqui a pouco eu vou trocar de janela, e se alguém me mandar mensagem de texto, eu não consigo ler, tá? Eu só vou ficar com a outra aba na frente. Então, por favor, usem microfones. Deixa eu botar um sorrisinho aqui, mais simpático. E aí, pessoas, 101, não é 101, é 101. Que número é esse? Ele é binário, ok? Convertido para decimal fica como?
5. Por que 5? De novo, Ramon, por favor, no áudio, porque daqui a pouco eu vou trocar de janela. É pela ordem mesmo, né? 000, 011, 10, o 2, 11, 3, 104, 101, 5. Ok. É assim que vocês aprenderam? Como é que foi? Tá bom, se já quiser embalar aí. Como é que vocês aprenderam conversão? Esse número, pessoas, que número que é? Trinta? Não. 18, perfeito. Tá? 16 mais 2. Gente, se me permitem, deixa eu trocar. Eu vou chavear agora para outra janela e eu vou ficar com a planilha aberta, vou compartilhar a tela com vocês. Então eu peço que vocês agora só entrem em áudio, tá? Se alguém mandar texto, eu não vou ler, a tela não vai ficar visível para mim. Então, vamos lá, só entendendo um pouco sobre isso, é porque a gente, quando vai mexer com sistemas numéricos, eu fiz aqui só uma planilha simples, tá, gente? Só para fazer algumas representações, uma vez que eu não tenho quadro, então eu vou mais escrever agora, e depois eu vou, como eu falei nas outras vezes, eu vou resgatar aulas anteriores. É que quando a gente está mexendo com hexadecimal, na verdade, a gente tem, vamos colocar grandeza ou quantidade, é mais uma relação numérica de quanto vale, tá? Que inverte sempre a questão de quantidade, ou grandeza, tá? Embora a grandeza tenha a ver mais com exponencial, então não vou entrar no detalhe da expressão, e tem o símbolo, que na verdade seria signo, mas deixa símbolo. Então, na verdade, eu tenho 16 símbolos no hexadecimal, por isso é hexadecimal, mas ele vai de 0 até 15, o decimal por sua vez, e aqui eu quero chamar a atenção que o grande problema que eu acho que a gente tem quando vai trabalhar com outros sistemas numéricos é que a gente não aprende, é delicado eu falar isso, tá? É que a gente não aprende. Ai, tá gravando, eu odeio falar isso. A gente não aprende matemática, a gente aprende a decorar. E quando eu falo isso, eu estou falando de muitos professores de matemática. E, nossa, gente, isso é uma briga homérica. Eu não quero falar mal de nenhum professor, por favor. Eu só acho que o nosso sistema educacional, não só de matemática, mas ele, infelizmente, foca mais em decorar do que aprender. Isso tem várias causas, várias implicações, várias questões. O foco não está no professor, inclusive o professor, coitado, é o que mais sofre com isso. Eu acho que o professor sofre mais que o aluno com esse formato. Enfim, tá? Não vamos falar de sistemas educacionais, mas quando eu, professor, mais de computação, quando a gente tem que entender os conceitos e aplicar eles para transpor para outros sistemas, como por exemplo o Octal, a gente tem essa dificuldade. Tá? O que eu quero chamar a atenção é que eu posso, inclusive, usar o hexadecimal, decimal, octal. Eu quero inventar um, por exemplo, que eu vou ensinar o sistema quaternário, e eu vou trabalhar com o sistema binário. Na verdade, todos eles têm a mesma lógica. Quando eu estava falando sobre a questão do jeito que a gente aprende errado, e por favor, não quero desmerecer ninguém, e eu quero me solidarizar a todos os professores de matemática que a gente tem o mesmo problema. É que quando a gente vai ensinar, a gente ensina muitas vezes a fazer coisas, por exemplo, assim, 7, deixa eu ver se eu consigo botar 7 mais 5. Quanto é que é, pessoas? Vamos lá. Vocês querem ver uma coisa muito difícil de ensinar? Difícil mesmo. Vai, vamos lá, 7 mais 5. Você sabe a resposta. Por favor. 12. Bora, gente. 12, perfeito. Por que é 12? Na verdade é 1, 2, certo? 12. O que é o 1? O que é o sobe 1? Alguém me explica o sobe 1, por favor? É o decimal. Isso, é o decimal. Mas assim, o que é o sobe 1?
Quando um chega a 10 unidades, ele vira um decimal. Uma dezena, né? Isso. Perfeito. Então vamos lá. 28 mais 95. Tá? Por favor, pessoas, somando, vamos lá. 8 mais 5, 13. Sobe 1, é o nosso sobe 1. Tá? O sobe 1, gente, por que sobe 1? Porque, na verdade, o que acontece no sistema decimal é que a gente tem 10 símbolos, 10 símbolos para representar as 10 quantidades. Tá? Aqui, no caso, por uma feliz coincidência, o símbolo 0, que é um círculo levemente espichado, é quase uma elipse, ela acaba virando a quantidade 0. Aqui eu tenho 1, o 2 e o 3. Então, quando a gente trabalha com sistemas decimais, e a gente faz isso desde os 4, 5 anos, pelo menos formalmente a partir dos 6, 7, quando a gente está aprendendo na escola, não só desenhar os símbolos, mas fazer operações sobre eles, é que a gente decora como fazer isso com sistemas decimais. Mas, às vezes, a gente esquece um pouco a origem desse formato. Se a gente trabalhar mais na linha de colunas, por isso que eu peguei uma planilha, então, na verdade, eu estou falando que eu estou trabalhando com unidades, com dezenas, com centenas, com milhares. Isso fica muito mais simples quando a gente trabalha com ábaco, por exemplo. Né, que a gente tem claramente, eu tenho 10 unidades. Quando eu não consigo representar com 10 unidades, eu tenho que começar a manipular com as colunas que estão ao lado. Ou eu trabalho com as dezenas, ou se eu tiver ali em outra coluna. Perfeito? Então, é isso que a gente tem que fazer. Por isso que é difícil, por exemplo, ensinar subtração. E eu digo isso, pessoas, porque meu filho tem 10 anos. Então, eu passei pelo momento em que ele aprendeu somar e ele aprendeu subtrair. E uma coisa que a gente aprende na subtração, e pelo menos eu aprendi, e infelizmente não mudou muito, é que a gente aprende a subtração como o inverso da soma. Ou seja, se eu quiser fazer agora uma operação reversa, agora eu quero fazer 12 menos 7. Muito provavelmente, mentalmente, a gente faz um processo de soma reverso para chegar no 5. É ou não é? É isso que acaba acontecendo muitas vezes, e a gente não entende por que essas coisas acontecem, e quando a gente vai transpor para os outros sistemas, a gente tem essa dificuldade. Então, se eu estiver falando de binário, aí a gente tem que parar e fazer uma conta de binário. Não, gente, todos esses sistemas numéricos têm uma lógica de construção. Eu tenho uma quantidade X de símbolos, e aí eu preciso retirar. Quando eu vou fazer 12 menos 7 no ábaco, é bem claro, porque eu tenho uma dezena. Uma dezena eu troco por 10 unidades. Então, tu fica mexendo lá os discos, as bolinhas. Então, fazer subtração no ábaco é realmente subtrair elementos. Enquanto que quando eu aprendi, eu não faço 12 menos 7, eu faço 5 mais 7 5 mais 7 igual a 12. E aí eu faço o processo reverso, onde eu boto 12 menos 7 igual a 5. Tá? Onde eu quero chegar, pessoas? Vamos começar a fazer algumas brincadeirinhas, porque, na verdade, começar a entender alguns valores. Então, o número 12, na verdade, eu estou dizendo que eu tenho uma dezena no sistema decimal, e eu tenho aqui 2. Então, na verdade, eu tenho 10 mais 2, por isso que eu vou levar a 12. Perfeito? Isso aqui, falando do sistema decimal, é muito simples. Agora, vamos começar a brincar com outros sistemas. Pessoas, só para a gente ver como a gente tem que entender essas coisas, vamos ver agora o sistema quaternário, beleza? Então, por favor, se vocês quiserem, podem entrar. Deixa eu só pegar o link aqui, se vocês quiserem entrar nessa planilha para poder escrever junto à vontade, tá? Então, só para a gente começar a entender, é que quando a gente está falando, por exemplo, 12 menos 7, na verdade, é 10 mais 2 menos 7. Então, na verdade, é 1 vezes 10 na 2, né? 1 vezes 10 na 1, porque é uma dezena, mais 2 vezes 10 na 0, correto? Porque eu estou falando aqui de unidade. Então, eu estou falando de uma dezena, ou 1 vezes 10 na 1, uma dezena, mais 2 vezes 10 na 0. Qualquer número elevado à potência zero é zero, tá? Então, na verdade, é assim que eu vou chegar a 12. Mas vamos fazer uma leve brincadeira, pessoas.
Então, agora, a partir de agora, só para vocês terem uma ideia, eu não vou usar mais as figuras representativas 0, 1, 2, 3, etc. Eu vou usar agora exclamação, interrogação, porcentagem e cifrão. Tá? Só para a gente começar a entender o que é um sistema numérico. Então, por favor, pessoas, que número é esse? 1. Se eu somar, dá quanto? Porcentagem. Dá porcentagem, perfeito. Então, eu tenho porcentagem. Ok? Agora vamos começar a fazer uma outra brincadeira. Então, se eu tiver 1 mais 3, que número vai dar? 0. 0 e 1. Zero. Não, Zero vai e dar interrogação e exclamação. Vai dar assim? Por que, pessoas? Ué, porque antes eu tinha a exclamação à esquerda, só que vamos supor que sim, invisível. Aí ela passou a ser 1, que é a nossa interrogação. Aí eu passo, boto a interrogação, e aí o próximo, que o caso é o 0, é a exclamação. Todo mundo entendeu? Pessoa sim ou não? Vamos lá. Alguém não pegou a ideia? Pessoas, alguém? Ninguém? Todo mundo entendeu? Não, gente, eu inventei o troço agora. Como é que vocês já entenderam? Eu tô ficando velho. Vamos lá, pessoas, vamos só entender. Então, na verdade, eu tenho 1 mais 3. Eu teria que, então, claro, a resposta é 4, mas eu não tenho como representar a figura 4. Então, o que acontece? Eu vou pegar o valor que foi o resultado, diminuir pela quantidade de símbolos, porque eu só tenho essa quantidade de disquinhos. Então, 4 menos 4 é 0. E sobe 1. Né? Sobe 1. E aí vai ser o 1. Então, aqui vai ficar o 1, vai ser o 1. Então, na verdade, eu tenho 1 vezes 4 na 1, que é 4, mais 0 vezes 4 na 0, que é 0. 4 mais 0 dá 4. Todo mundo entendeu? Vamos fazer uma outra soma aqui. Vamos complicar a vida de vocês, né? Tá muito fácil aqui. Não, mas daí aí o símbolo errado não funciona. Bora, pessoas. Primeiro, que números são esses? Olha que bonitinhos. Que número é esse de cima? É o 1 e o 3, certo? Ó, na verdade, convertendo é o 1 e o 3, né? Só que não é 13, porque o sistema é quaternário, não é decimal. Então, é 1 vezes 4 na 1. Isso aqui é 4. Mais 3 vezes 4 na 0, que é 13. Então, isso aqui é 7, correto? Sim ou não? Isso aqui vale 7. Deixa eu até trazer o 7 para cá. E esse aqui de baixo, que é 2. Então, é 2 e o 2. Só que é 2 vezes 4 na 1. 2 vezes 4 é 8. Mais 2. Então, isso aqui é 10, correto? O resultado tem que ser 17. Opa, 17. Então, vamos ver. Quanto é que é cifrão mais porcentagem? Bora, pessoas. Quanto é que dá? Interrogação, interrogação. Aqui vai dar a interrogação, né? Porque 3 mais 1 é 4, é isso? Não, 3 mais 2 dá 5. 5 menos 4 dá 1, fica 1. E sobe 1. Ó, sobe 1. Então, é 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Eu não tenho a figura 4. Então, na verdade, é o resto e sobe 1. E aí fica assim. Então, na verdade, que número é esse? Isso aqui é 1, 0, 1. Sistema quaternário, cuidado. Então, é 1 vezes 4 na... Ó,
4 na 0, 4 na 1, 4 na 2. Lembra que eu falei do ábaco? Ih, travou. Lembra que eu falei do ábaco? O ábaco é sistema decimal, então é 10 na 0, 10 na 1, 10 na 2. Aqui é a mesma coisa, só que é 4. Então é 4, 1 vezes 4 na 0, dá 1. 0 vezes alguma coisa, 0. 1 vezes 4 na 2 é 16. 16 mais 1 é 17. Então, na verdade, a resposta está correta, porque a gente somou 17. Perfeito? Eu adoro esse sistema quaternário. Porque, pessoas, na verdade, ele deixa evidente que essa regra de construção é sempre a mesma. Todo mundo pegou a ideia? Sim, não, tranquilo, fácil, moleza. Onde é que eu quero chegar, pessoas? Que mesmo eu criando um sistema inventado, porque esse aqui é o sistema que eu inventei agora, às 3 horas, na verdade, todos eles seguem a mesma lógica de construção dos outros. Eu tenho que entender que as operações são operações por coluna, que é a potência, o valor, a quantidade de símbolos. Então, no hexadecimal, eu estou falando de um número elevado a 16. 16 vezes 1, 16 vezes 2. Então, quando eu estou falando desse número, por exemplo, então, 1, 0, né? Então, vamos lá. Em hexadecimal, deixa eu apagar aqui só para não atrapalhar, espera aí. Em hexadecimal, quanto vale este número? Um vezes 16 na 1, mais 0 vezes 16 na 0, correto? Isso aqui vale 16. Quanto é que vale aqui o 10? O 10 vale 10. Nosso sistema octal, quanto é que vale o octal aqui? 1, 0. 1 vezes 8, porque é um sistema octal de 8 símbolos. 1 vezes 8 na 1 é 8. No nosso sistema quaternário, 1 vezes 4 na 1. E no sistema binário, aqui o 2 de vocês, ó. O 2 que vocês estão falando agora há pouco. Perfeito? Pessoas, essa é a primeira fase. No caso, no quaternário, não vale nada, né, professor? Porque a gente não tem o símbolo 1 e 0. Ah, sim, perfeito. Na verdade, vamos representar com símbolos corretos. Perfeito, obrigado. Tranquilo, pessoas? Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar claro. Que todos têm a mesma lógica de construção, de representação e de conversão. Então, se a gente sabe como isso funciona, a gente pode partir para a próxima etapa. Quando a gente for fazer tipos de conversão, essa conversão a gente pode entender, então, que a gente está operando por colunas. Então, se eu pegar um sistema, por exemplo, o binário, então eu já começo a contar. Isso aqui é 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2. Então, isso é 4 mais 0 mais 1. Então, isso aqui vai ser 5. Ok? Então, vamos colocar aquele número que eu estava colocando agora há pouco. Acho que era o 18, né? 16, 8, 4, 2, 0. Então, eu estou falando aqui do 2, 4, 8, 16. 16 mais 2, 18. Certo? Tranquilo, pessoas? Como eu falei, tem um vídeo mais extenso explicando isso. Mas eu só quero apresentar que se a gente tivesse entendido isso, quando a gente for pegar e fazer a conversão de um tipo para outro, ele acaba ficando mais fácil. Perfeito? Então a gente começa a ver, por exemplo, isso aqui, pessoas, que número é esse? Esse aqui, que número ele é? 4 mais 1, né? Sim ou não? Pessoas, sim ou não? 4 mais 1, 5, confere. Gente, vocês estão aí? É que se for em binário, faltou só a base, né, professor? Em Não, binário. Vamos falar em binário agora. Binário, tá. Binário.
Gente, olha só, no decimal, se eu colocar um 0 à direita, eu multiplico por 10, né? Então, se eu colocar um 0 à direita, eu multiplico por 2. Então, isso aqui vira 10, 20, 40, 80, 160, certo? Ó, 5 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, fica mais fácil a gente entender os números. Então, na verdade, ó, eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, 32, 164 e 128. E aí a gente pode começar a fazer as manipulações, né? Então, se a gente entender que esse número, então isso aqui é 128, né? Mais 64. Então, este número é 192. Sem precisar ficar fazendo multiplicação e divisão e não sei o quê. Sim ou não? Sim, sim. Se alguém quiser, 3, 6, 12, 24, 48, 48, 96, 192. Vocês usam muito calculadora para fazer qualquer soma, qualquer operação? Se tiver que fazer uma conta, vocês pegam um papel ou vocês pegam calculadora? Gente, não me veio com esse negócio. É cringe, cringe, cringe. Senão tudo é cringe. Deixa eu só ver a chamada aqui. E aí, vocês usam calculadora ou não? Tá, João. Bora, pessoas. Sim ou não? Eu acho que vai de cada um, professor. Tipo, tem gente que usa e tem gente que não usa. Eu não uso muito, mas tem gente que usa, sabe? Pessoas. Porque assim, ó, é claro que eu não vou ficar pedindo para vocês não usarem. A questão não é usar ou não usar. A questão é não viciar, não usar ele como muleta, sabe? Francine, Marina, só deixa eu ver se tá todo mundo aqui. Não usar ele como muleta, gente, senão a gente não consegue fazer exercício. Mas vocês estão pegando a ideia? Sim? Não? Como é que tá? Beleza, deixa eu compartilhar a tela de novo, tá? Então, pessoas, o mais importante sempre é o seguinte, é que a gente consiga entender essas conversões. Então, se eu estou falando, por exemplo, vamos pegar números menores. Então, se eu tenho aqui 1, 0, 1, 0, isso aqui vai ser binário, 8 mais 2, perfeito? 8 mais 2 é 10. Então, a ideia é que a gente consiga fazer essas operações rápido. Então, se eu estiver falando do número decimal, deixa eu pegar agora e ficar escrevendo aqui nas colunas desses números aqui. Peraí. Gente, eu não sei se isso aqui é eficiente, mas pelo menos resolve um pouquinho, uma vez que eu estou sem quadro. Então, se eu estiver falando um número desse binário aqui, ó, número binário, então 1, 0, 1, 0. Na verdade, a gente vai estar falando do número 10, beleza? Ok, então, a gente entende que o número é uma soma de potências da sua grandeza, do seu sistema numérico. Então, no sistema decimal, é esse número vezes 10 na alguma coisa, vezes 10 na 1, 10 na 2, 10 na 3, e assim segue. Então, a gente sempre vai tratar isso dessa forma. Ok, pessoas. Então, se eu quiser converter, por exemplo, vamos pegar um número um pouquinho mais simpático, que número é esse? Normalmente eu faço da direita para a esquerda, tá? Que é mais fácil. 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3. 8 mais 4 mais 2 mais 1 é 15, né, pessoas? Ou não? Todo mundo está vendo o número 15? Ó, tem que ver o número 15. Vocês têm que ver o número 15. Estão vendo o número 15 aqui? Sim, sim. Os demais pessoas, os demais estão acompanhando ou só deixaram a câmera ligada? Não, gente, isso aqui não, isso aqui, inclusive isso aqui é uma parte legal. Aproveitando, alguém vai fazer computação aí da vida ou não? Alguém vai ser feliz, um nerd feliz ou não? Ou não, vocês acham que a vida está além disso? Silêncio é o quê, pessoal? Silêncio é não? Eu acabei de falar que sou formado em computação, né? Vocês devem estar pensando, meu Deus, se eu disser que não, eu vou rodar? É uma possibilidade, uma possibilidade.
Eu posso ser vingativo. Posso. Eu sou prof. E aí, pessoas, alguém vai fazer computação? Ou não? Nada? Ixi, gente. Silêncio sepulcral. Meu Deus do céu. Alguém vai fazer engenharia exatas, alguma coisa assim? Não, também? Meu Deus, pessoas, vocês vão fazer o quê? Assim, vocês não sabem ou o que que é? Nada? É a dúvida? Pessoas, microfone, por favor. Vocês podem mandar até texto, engenharia de alimentos, ok? Ainda é engenharia. Ainda vai ter a canetinha, vai ter crachá, aquele crachá pendurado, né? Vai ter um uniformezinho. Vai ter cinto combinando com sapato. Tem que combinar, né? Engenheiro é tudo certinho, tudo arrumadinho. Bora, pessoas, vamos lá, porque senão eu começo a falar mal de engenheiro. Só brincadeira, tá? Mais ou menos. Então, pessoas, na verdade, por que isso aqui vai virar 30, então, na verdade? Então, na verdade, isso aqui é 2 mais 4 mais 8 mais 16, né? 16 mais 4, 16 mais 4 e 8 mais 2. Então, eu tenho 10 mais 20, então eu tenho 30, correto? Confere. Vou assumir que confere. Vocês não são muito de falar, né? Eu já perguntei isso para vocês. A gente confia no senhor, né, professor? Não deveriam. Isso é 31, Esse é o não. problema. Esse é o problema, não deveriam. É 31? Meu Deus do céu, vocês acreditam que um cara que faz computação é confiável? Não, isso pode até ser, não estou dizendo que não, só estou dizendo que isso é um voto de confiança. É bom confiar desconfiando, né? Olha só. Não vou nem. Eu ia até mostrar o que eu tô lendo, mas tá louco. Às vezes eu fico até meio ressabiado. Alguém tá lendo algum livro agora? Áudio, por favor. Se mandar em texto, não vou nem ler. Vou ser bem vingativo já. Alguém tá lendo algum livro? Nada. Eu ia perguntar sério, não vou. Eu não tô, não. Nada? Ninguém tá lendo nada? Meu Deus, pessoas. Eu tô lendo o gibi do Batman e. Ninguém leu o Batman, cara. Ana Paula falou no chat que tá, professor. Ah, a Ana Paula tá lendo o que, Ana Paula? Áudio, por favor. Só de birra agora não vou nem mais ler. O que tu tá lendo, Ana Paula? Gente, eu tô lendo Batman. A Ana Paula tá fingindo que não consegue áudio, professor. Sempre a mesma historinha. Ela falou aqui no chat que não consegue usar o microfone. Claro. Sim, eu conheço a história. Não funciona. Hoje não funciona, professor. Caiu a cama, caiu o celular no chão, olha só. Meu irmão mais novo comeu o celular. Claro. É sempre a mesma historinha, mas tudo bem. Pode digitar então, Ana Paula. Eu venho pra cá. Ana Paula, que vai ser engenheira. Teorias cínicas? Não conheço. De quem que é? Teorias cínicas, vou até olhar. Cínicos. Não conheço. É bom? Acho que é isso. Tá, não conheço. Mas é legal? Vale a pena? Legalzinho? Nossa, Ana Paula, legalzinho é que assim, tu vai ler só assim, só porque alguém teve o trabalho de escrever isso? Tu não tá muito assim, muito embalada, né? Tu lê porque alguém recomendou, vai ver amigo, né? Amiga, assim, do coração. Lê que é bom, daí tudo certo. Não posso falar palavrão, gente. Eu sou acostumado a falar um pouco de palavrão. A cidade fica pensando, viu, ó, presidente, fechou. Se a pessoa diz que é legalzinho, gente, é que nem gente feia, né? É que nem filho feio. Vocês não são dessa época, eu já tô na época eu tenho 40 anos, eu tenho 2 filhos,
Então a gente a gente não fala mais um do outro, a gente já fala dos filhos, né? E aí quando alguém tem filho feio, você é simpático, é querido, bonito, aqueles elogios que não servem para nada, sabe? Mas, enfim, tu não pode falar que o outro é feio, né? Nunca se fala mal de filho, né? Pode falar mal de todo mundo da família, agora de filho não, né? Ofenda qualquer um. Agora falou mal dos meus filhos, briga eterna, né? Vai ardendo no mármore do inferno. Bora, pessoas, que tá travando isso aqui. Então, pessoas, voltando para cá, antes que eu desfoque de novo, vocês vão perceber cada vez mais que minha aula é assim, ela vai e volta, então, se alguém achar que eu sou meio desconectado, a minha aula normalmente é assim. Bora, pessoas, então vamos fazer o seguinte, agora vamos entender o caso contrário. Então, vamos ver agora o número 15, ou melhor, vamos ver o número 10. Número 10, pessoas, só para a gente sempre tentar entender, é que a gente tem que ver que o número 10 é uma soma de potências. Então, no decimal, é 1 vezes 10 na 1, mais 0 vezes 10 na 0, perfeito? Então, no caso, 10 é uma soma de potências. Ou no binário, como é só 0 e 1, é muito mais fácil. Então, é uma soma de binários. Então, eu vou pegar o binário, vamos pegar sempre os 8 bits, eu vou pintar eles. 7, 8. Vou pintar eles aqui bonitinhos. Eu vou pintar os meus decimais aqui, só alguns. Na verdade, só vou precisar de 3. Então, vamos colocar aqui o número 10. Na verdade, o 0 sempre à esquerda. Professor, Vou falar. só um parênteses. Tipo, no binário fica bem claro essa ideia de, tipo, na segunda casa é 2 na 1, na terceira é 2 na 2 e assim por diante. Mas, tipo, em outros sistemas, quando é quaternário e eu tenho números diferentes, tipo, eu não peguei muito como é que fica a questão da potência, sabe? Tipo, no quaternário ou no Vamos colocar o octal. número aqui, então, ó. Que número é esse? Tá aqui também as casinhas, peraí. Que número é esse? Isso aqui é a primeira coluna, que seria o equivalente às unidades, certo? Então, a gente vai multiplicar por a quantidade de símbolos elevado à sua potência. Então, é 4 na 0, que é 1. Então, isso aqui é 2 vezes 4 na 0, perfeito? A interrogação, aí a gente está na coluna da esquerda. Então, é 4 na 1. Então, isso aqui vale 1, isso aqui vale 4, isso aqui vale 16, isso aqui vale 64, e eu vou somando, ok? Mas esse 16, 4 e 64, eles são multiplicados pelos respectivos números que estão ali. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho ali na segunda casa, eu tenho uma interrogação e eu tenho 4 vezes 1. Se fosse uma porcentagem, eu teria 4 vezes 2, é isso? Sim, vou colocar a porcentagem aqui e aqui vamos colocar um cifrão para entender melhor. Então, na verdade, isso aqui é 4 na 1. Então, que é 2 vezes 4 na 1, que é 8. Esse número é 3 vezes 4 na 2. Ó, 4 na 0, 4 na 1, 4 na 2, 4 na 3, e assim segue. Ou seja, 4 na 2 é 16. Então, se eu tenho cifrão, eu tenho 3 vezes 16, que é 48. Então, eu tenho 56, esse número é 58. Confere? Esse é o número 58. Porque é 48, que é 3 vezes 16, ou 3 vezes 4 na 2, mais o cifrão, a porcentagem que vale 2, 2 vezes 4 na 1, ou 2 vezes 4, que é 8, e aqui tem o número 1, que é 4 na 0, né, que é 1. Então, eu tenho 2 vezes 1. Se eu somar tudo, né, dá 58. Confere? Uhum. Beleza? Eu vou apagar aqui, tá? Qualquer coisa, a aula está sendo gravada. Pessoas, voltando para cá, número 10. Se eu quiser converter agora o número 10 em binário, como é que faz? Uma forma fácil de fazer é que, uma vez que eu sei que ele é baseado numa soma de binários, então eu vou ter aqui os meus valores. Ó, 2 na 0, 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5, 2 na 6 e 2 na elevada à sétima potência. A gente forma um byte, tá? Byte 0 até o byte 7.
Então, 10, na verdade, é só ficar fazendo uma soma. Vamos lá. Eu consigo somar 128 até chegar ao 10 ou eu já extrapolo? Eu já extrapolo. Eu consigo somar 64? Claro, não vale a pena. Então, assim, ó, na verdade, a gente vai ver que é 8 mais 2. E o resto preenche com zeros. Beleza? Sim ou não? Sim, sim. Bora, pessoas. Então, vamos fazer um númerozinho mais simpático. 120. Cabeça, pessoas. Vamos lá. Não, pode ser o 100, pode ser o 100. Não precisa ser tão cruel. 128 mais 64 dá quanto? 192. 192. Quanto é que falta para chegar Opa, 200, eu falei 200, desculpa. 192, quanto é que falta para chegar até 200? 8. Falta 8. Pronto, aí é o número de vocês. Isso aqui é 200. Beleza? Alguém não entendeu, pessoas? Não é o que eu quero que vocês entendam. Você não tem prática. Isso aqui é uma questão de prática, tá? Mas eu quero saber que vocês conseguem ver que um número consegue ser composto ou decomposto de um sistema numérico para outro sistema numérico a partir de uma soma de potências. E eu posso fazer isso com qualquer número. Por exemplo, 50. 50? Professor, Francine falou que vai precisar sair da aula. Quem? A Francine falou que vai precisar sair da aula. O quê? Tudo bem. Tá ok, Francine. Estamos gravando a aula, tá? A aula ela não vai se estender muito, porque eu não quero passar a aula gravada, tá? Mas eu só quero, antes de mais nada, fazer a defesa de que a gente tem que usar esse tipo de raciocínio para sistemas numéricos, para que a gente consiga fazer a navegação entre os vários sistemas, uma vez que eu vou precisar de que vocês consigam fazer esse trânsito muito mais rápido do que pegar uma folha de papel e ficar fazendo número dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, que embora resolva, é muito lento quando a gente precisa ficar mexendo com isso, tá? Então a gente precisa antes, como eu falei, conceitualmente pegar. Então 50, 32 mais quanto? Quanto é que falta de 50 até 32, pessoas? 50 menos 32 dá quanto? 18. 18. 18 é 16 mais 2, né? Pronto, tá aqui o 50. Ok? Feito, pessoas. Então, olha só, vamos pegar um IP aqui. 040 001 68 921 912. Por favor, pessoas, decomponham isso em binário. Vamos lá. Nove dois não é 128 mais 64? Fechou. 168, pessoas. 128. 128 mais 64 dá 192. 128 mais 32 dá quanto? 128 mais 32. 160. Então só falta 8. Ok? O 1 é 1. Mensagem. Peraí, só tá faltando 0, mas sim, a gente completa.
40, só tem que colocar os zeros, 32 mais 8, fechou isso aí. Tá? Então, 40, na verdade, ó, deixa eu só colocar aqui, né, 28, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Então, na verdade, 40 é 32 mais 8. Tá? E, de novo, pessoas, a gente vai precisar fazer esse cálculo um pouquinho mais rápido, porque depois a gente vai falar na matéria de sistemas operacionais, de novo, a gente vai falar de usuários e grupos, e o que a gente usa é octal, só que são octais simples, tá? A gente só usa unidades. Mas, de qualquer forma, quando eu estiver falando 7, você sempre tem que lembrar, eu não estou falando do número 7, eu estou falando de 4 mais 2 mais 1. Certo? Quando eu estiver falando de 6, vocês têm que lembrar que é a soma ali dos binários. O 6, na verdade, é 4 mais 2. Quando eu estou falando de 5, é 4 mais 1. Então, é sempre esse tipo de lembrança. Porque cada um desses valores, o 4, 2 e 1, cada um tem uma propriedade e que é a questão da permissão do arquivo. Perfeito? Gente, eu não vou segurar vocês muito mais, porque o que acontece é que isso aqui só foi uma breve apresentação muito rudimentar, usando uma planilha, que foi o que me veio à mente, mas depois eu vou compartilhar também uma aula onde eu tenho quadro, que daí eu tenho mais liberdade para fazer os desenhos, tá? De novo, reforçando, a gente está no ponto que a gente está vendo a visão geral de sistemas computacionais, sistemas operacionais modernos, e a gente vai cada vez mais perceber que muitas das tecnologias que estão sendo utilizadas até hoje, elas têm uma história longa, dos anos 70, dos anos 60, e então conceitos que eram muito comuns, por isso que eu contei a história, quando eu comecei a mexer com tecnologia, é que naquela época se falava muito de estruturas de dados, pilha, fila, árvore, e outras formas de eu sequencializar ou ordenar informação, que quem for fazer computação, isso é muito evidente, tem que dominar muito bem, até porque sistemas de ordenação, eles são muito importantes, tá? Para vários sistemas. Se alguém se interessar, por exemplo, por inteligência artificial, vai ver que é um ramo derivado lá das estatísticas e de outros caminhos, mas é basicamente operações matemáticas, tá? Então, a gente mexe muito com lógica matemática e, voltando ali, a gente vai sempre mexer com esses conceitos bem elementares, tá? E a partir de agora, a gente depois vai para caminhar mais ou menos entendendo quais são essas trincas desses sistemas operacionais. Então, a gente está falando de usuários e grupos, processos e dados, quando a gente tem 3 vezes cada um deles, né? A gente tem multidados, multiprocessos e multi-usuário. E toda essa forma de representar internamente, ainda assim, a gente usa estruturas de dados, sistemas binários, octais, mas normalmente a gente está falando de binários, que daí a gente consegue derivar o octal e consegue derivar o hexadecimal. Tanto é que o IPv4 e o IPv6 também deriva de ambos os dois. Gente, ficou alguma dúvida? Lembrando que hoje eu só quis apresentar, e aí ao longo das aulas eu vou reforçar isso várias vezes. Tá? O octal a gente vai mexer muito pouco, mas tem que saber qual é a lógica de construção dele, e também o hexadecimal, mas a gente vai ver só no IPv6. E normalmente a gente não faz conversão, a gente só tem que entender como é que se constrói o número. Ficou alguma dúvida, gente? Lembrando, hoje é só apresentar sistema numérico. Sim, não, tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá. Gente, por hoje é só. Reforçando, caso alguém queira trocar uma nota por uma leitura, nós podemos negociar, tá? Mas não é uma leitura qualquer, tem que ser uma leitura bacana, tá? Deixa eu pegar uma leitura aqui só para vocês verem. Tem que ser uma leitura boa, gente. Né? Eu ler qualquer coisa não serve. Pera aí, só um pouquinho. Pera aí. Quase. Calma, Tomás, terminando a aula. Ó, pessoas, isso aqui pode. Então, se alguém tiver interesse, isso aqui, tá? Mas tem que ser, claro, no caso tem que ser os 3, né? Não pode ser um só é muito sem graça. Beleza? Então, se alguém tiver interesse, por exemplo, na trilogia Fundação, quiser ler e quiser converter isso em nota,
estamos aí, tá? Tem alguns ali. Tá tendo Duna agora, se alguém quiser ler Duna, eu acho que só ler e conversar comigo. Esse é o meu filho, ele tá aparecendo aí. Fundação em pé, segunda fundação. Então, como é que funciona essa troca de nota? Ele tem que ler, e aí ele aparece. É o meu Stan Lee, ele aparece às vezes aqui, né? Ô, jovem. Licença. Tá, mas só terminar aqui. Tá quase? Tu vai ver. Aí tem que ler e aí faz uma presencial, remoto, né? Eu faço só um questionário, porque eu quero saber se a pessoa leu mesmo, e aí já vira nota, ok? Podemos negociar isso aí. Mas tem que ser coisa boa, né, gente? Tem que ser Duna, tem que ser Fundação, tem que ser... Ele dá 10 para quem acertar qual que é o nome da espada do Frodo. Do Frodo. Sem colar, óbvio. Alguém sabe? Ferroada. É a ferroada. Tá, mas por quê? Quem que deu a espada? Foi... Não, Excalibur é outro. Lendas arturianas. Não, mas ó, agora então, porque vocês não viram o Senhor dos Anéis? Viram? Leram? Nada? Vocês não viram? Alguém? Pelo amor de Deus. Estão demitidos. Tá louco. Obrigado, Ayrton. É o jogo pode. Qual? O Mordor? Qual que tu jogou? Mordor. Até falando, pessoas. Pequena pausa. Eu até vou terminar a gravação, porque agora só é curiosidade. Mas o Mordor tem um sistema Gênesis